Observe comigo, por favor, alguns versículos que eu quero ler com você. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Glória a Deus. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Observe os versos de número 12 em diante e veja o que diz aí. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José e disse a ele: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem chegando o sonhador mor, ou o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas covas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Diga um amém por essa leitura da palavra. Pronto. Fique com a Bíblia aberta por alguns minutos e me ajude orando nesse momento, porque daqui a pouco nós vamos estar também clamando com você. Algumas observações eu quero fazer com base nesse capítulo 37. E a primeira delas é tentar, no mínimo, te ajudar a compreender que aquilo que a gente aparentemente enxerga neste capítulo como história de José, e que é pregado quase sempre por nós como o capítulo da história de José, não é a história de José. O capítulo 37, ele começa nos fazendo uma afirmação: esta é a história de Jacó. O texto diz que a história de Jacó é uma história de peregrinações. E diz que esta história de Jacó, que é uma história de peregrinações, ela é uma história que já vem se passando há muito tempo. Ela começa no capítulo 25 do livro do Gênesis e ela vem até o capítulo de número 37. Só que quando chega no capítulo 37, Moisés, que registra isso, faz questão de deixar claro que tudo que Jacó viveu do capítulo 25 até aqui não foi história. Porque do capítulo 35 até aqui, do capítulo 25 do Gênesis até o capítulo 37,
O que Jacó viveu foi uma preparação para a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a trajetória de Jacó, ela está alicerçada em 3 situações. A primeira, Deus faz com que tanto o pai como a mãe de Jacó entendam que Deus o escolheu desde o ventre para ser alguém grande. A mãe que entendeu isso quis cooperar para que essa grandeza de Deus na vida de Jacó fosse apressada. O orientou e o instruiu para que ele fizesse algo que desagradou o coração do seu pai. E quando ele o faz, você sabe o que é que ele fez? Quando ele o faz, ele acaba sendo obrigado a começar a sua peregrinação. Porque até então, o Jacó que a gente conhece, ele é apenas um homem que a Bíblia faz questão de dizer que, diferente de Esaú, ele vive uma vida ligada a uma tenda. E a ideia de estar em tenda é uma ideia de estabilidade. Ele é um homem que vive uma vida estável. Ele tem sonhos, pastor, grandes, tem. Os sonhos que ele tem vai além da tenda? Tem, claro que sim. Por quê, pastor Jefferson? Porque ele tem promessas grandes de Deus. Pastor, Jacó é alguém que anseia por romper os limites da tenda? Claro que sim. Por quê, pastor? Porque ele tem promessa. Todavia, não era o tempo de Jacó sair da tenda. E ele desejava. Deus fez com que o irmão dele, por nome de Esaú, fosse o homem que vivia fora da tenda. E ele vivia mesmo, porque a realidade de vida do irmão de Jacó era de campo. E a ideia de campo na Bíblia, a gente olhando para o Antigo Testamento sempre lê de forma muito literal. Mas quando Jesus fala com os seus discípulos no capítulo 4 de João, Jesus tem uma preocupação de dizer que o campo é o lugar da vocação. O campo é o lugar onde o ministério acontece. Eu vou dizer de novo. O campo é o lugar onde a chamada e o ministério acontecem. Só que quem está no campo não é quem tem a promessa de ser grande. Porque Esaú, dele Deus vai tirar gente honrada, vai. O capítulo 36 do livro do Gênesis diz que de Esaú vai sair príncipes. Mas o negócio de Deus, na sua totalidade, não era com esses príncipes. Era com aqueles que, como filho de Jacó, viriam a dar origem às tribos. Mas para isso acontecer, Jacó tinha que esperar o tempo de Deus na tenda. O que é que ele faz? Ele simplesmente fica na tenda até um tempo onde acontece algo na sua vida. O que é que acontece? A Bíblia diz que Jacó, ele pegou uma vasilha de barro e ele começou a preparar em um dia um guisado. Porque uma habilidade que Deus havia dado a Jacó na tenda era a habilidade de fazer sopa. Deus pegou Jacó e disse para ele: eu vou te ensinar a fazer um guisado. E ele aprende a fazer. E ele fica com esse guisado dentro daquela tenda, fazendo naquele dia. O cheiro do guisado foi tão forte que saiu da tenda e foi parar no campo onde Esaú atuava. Esaú sentiu o cheiro, saiu de lá e veio à porta da tenda de Jacó. Quando chegou ali, você sabe bem que ele disse a Jacó: dá-me um pouco do teu guisado, porque eu também sei fazer. Claro que ele sabia. O próprio pai dele vai pedir que ele procure uma caça, lá no capítulo 27, e faça um guisado. A única diferença é que o guisado que Esaú faz não tem o cheiro do guisado de Jacó. Por quê? Porque este guisado que Jacó aprendeu a fazer, ele não aprendeu na casa da mãe. Ele aprendeu enquanto trabalhava na tenda. Só que quem olhava para ele via a tenda como lugar de limitação, logo diria: ninguém cresce aí, ninguém desenvolve aí. Tem alguém que está entendendo?
Ninguém desenvolve aí, ninguém se multiplica aí. A tenda limita a vida de quem está envolvido com ela. Só que eles que olham para Jacó dessa forma, inclusive Esaú, jamais esperava que ele ia achar naquela tenda um guisado tão saboroso. E a Bíblia faz questão de dizer que estava saboroso o guisado e cheiroso. Esaú olha e diz: dá-me do teu guisado. Ele diz: eu sei fazer. Se me der uma panela eu mexo. Se me der algo aí eu trabalho, dou uma sacudida e resolvo. Mas com esse cheiro aí eu não consigo fazer. Me dá um pouquinho. Jacó dá uma olhada e diz: já que eu tenho promessa, eu vou começar a apressar essa promessa de Deus na minha vida. Porque tudo que eu quero é romper os limites da tenda. Mas para eu romper, eu tenho que me apossar, me apropriar do que o meu irmão carrega. E quando ele olha para Esaú, ele diz: é só você trocar o que você tem de mais valioso pelo meu guisado. E pasmo, Esaú olhou para a primogenitura que tinha e disse: ora, a minha primogenitura não vale mais do que o teu guisado. Gente, tem muita gente que ficaria assustado com Esaú, porque o maior privilégio de um filho era se preparar para receber do seu pai a bênção por aquilo que ele tinha direito, porque aquilo era herdar particularmente toda a herança e tudo aquilo que o pai carregava. Mas Esaú dá uma olhada e diz: eu estou desprezando isso porque o teu guisado vale mais. E ele troca a primogenitura pelo guisado. Jacó olhou e disse: ora, eu não precisei ir para o campo para Deus trazer até mim o que eu quero. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou pegar o que ele me deu por direito e vou começar a apressar as minhas conquistas, porque eu tenho promessa. Diz a Bíblia que a própria mãe dele vai orientá-lo, porque viu o pai dizer: olha, prepara Esaú um guisado para mim. Você sabe o que ele fez? Ele se passou por Esaú para apressar. E diz a história bíblica que quando ele o faz para começar toda essa história que Moisés está descrevendo, que a princípio é apenas uma caminhada ou uma história de peregrinações, porque ele vai ser obrigado, sim, quando o pai toma ciência de que ele mentiu, quando o pai toma conhecimento de que o próprio Esaú também havia negociado com Jacó por um prato de sopa, a Bíblia diz que o pai vai chamar Jacó e diz para ele: o teu irmão está irado com você e você precisa sair daqui. Capítulo 28 do livro do Gênesis diz que Isaac coloca as mãos sobre Jacó, o abençoa e diz para ele: vai, procura a casa de Labão e faz um favor à tua alma, não fica por perto, porque se você ficar por perto, Esaú vai te matar. Olha, você é um homem que aprendeu a fazer a sopa. Essa sopa aí fez com que chegasse algo valioso à tua mão. Todavia, por causa deste algo valioso, deixe-me dizer a você: se você ficar por perto, o teu irmão te mata. E eu vou dizer uma coisa: por mais desmantelado que você seja, quem te fez promessa não deixou de ser fiel na tua vida. Eita, vou dizer de novo, hein? Por mais que você tenha fugido e apressado os planos, quem empenhou uma palavra está te assistindo, e ele não vai te deixar no meio dessa situação para morrer. Então corre, outro dia você volta, mas nesse período de tempo agora, vai para longe. A Bíblia diz que Jacó saiu debaixo da bênção do pai, o que o levou a viver uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus acontece porque Deus começa a contar essas peregrinações de Jacó a partir daqui.
A Bíblia diz que Jacó chegou a um certo lugar. Ele achou ali algumas pedras, pegou uma, deitou a sua cabeça sobre ela e dormiu. Ele teve ali um sonho ou uma visão, como você queira entender. E diz a Bíblia que uma escada desceu. Anjos subiam, anjos desciam. E ele olhou para cima e viu. Quando Deus do céu veio se aproximando. E Deus desce para dizer a Jacó assim: olha, Jacó, eu quero deixar claro para você que eu não lhe perdi de vista. Eu não aprovo o que você fez e nem gostei de você ter se antecipado com as minhas coisas. Todavia, eu sou fiel com o que eu falo. E eu quero te dizer uma coisa: eu vou te expandir, eu vou te multiplicar. E tenho mais a te dizer. Capítulo 28, verso 15: eu não te deixarei, nem te desampararei, até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu te prometi. Agora vai, porque eu vou trabalhar contigo. Jacó disse: se tu és verdadeiramente comigo, apesar do que eu fiz, faça 3 coisas. Primeiro, assine um contrato comigo aqui. Olha, Jacó, não sou eu que tenho que assinar. Quem traz o contrato do céu para a terra sou eu. Assine você. Mas o que é que você quer de mim? Eu quero 3 coisas. Primeiro, eu quero que o Senhor me guarde na minha entrada e na minha saída. Segundo, eu quero que o Senhor me alimente e me dê o que vestir. Terceiro, eu quero que o Senhor me leve em paz e me traga em paz. Deus olhou e disse: eu estou confirmando a você que eu vou fazer isso. Agora, o que é que você vai me oferecer? Ele diz: antes que eu tenha um emprego, antes que eu seja um grande homem nesta terra, antes que eu me torne o maior fabricante de tenda da história da Bíblia, antes que eu deixe uma marca na terra de um homem abençoado que eu serei, eu vou começar a te oferecer o que eu tenho nas mãos. E o que é que você tem? Ele diz: primícias. Eu vou pegar aqui esse azeite e vou colocar, porque a pedra aqui é uma testemunha de que o Senhor me prometeu que vai suprir as minhas necessidades. Agora, sobre ela, eu vou colocar este azeite. E ele derrama todo o azeite, que era o único bem, a única coisa que ele havia trazido da casa do seu pai, junto com o cajado que ele carregava. E quando ele pega esse azeite e derrama, ele não derrama com 10% daquele azeite, ele derrama todo o azeite. Só que na medida que ele está derramando, acontece uma coisa muito assustadora e estranha. Jacó tem uma pedra na mão e ele começa a olhar para a pedra, e na medida que ele vai derramando o azeite, ele começa a dizer assim: esta é a casa de Deus. Ora, quem estava olhando para ele naquele dia, eu penso que tinha aqueles anjos que estavam ali olhando, dizendo: esse homem deve ser doido, porque ali só tem uma pedra. E o camarada está dizendo que ele está vendo uma casa. Ninguém vê casa apenas onde há uma pedra. Se há uma pedra, é uma pedra. Se há algumas pedras, é algumas pedras. Mas se existe uma estrutura de pé, aí sim alguém pode dizer que é uma casa. A diferença está aí, é que quem abre o coração, mesmo muitas vezes tendo se perdido no caminho, para tirar de si aquilo que tem de maior valor e colocar diante de Deus, ele nunca verá as coisas limitadas como os outros veem. Não, eu estou profetizando que Jacó olha para a pedra e vê uma casa. Escute, se a sua mente não estiver ligada, você não pega, porque a revelação de Deus é para quem está no Espírito. Eu estou dizendo a você que na medida que Jacó derrama aquele azeite, Deus dá uma olhada e diz: olha que legal, ele fez uma oferta, eu vou abrir a visão dele. E ele começa a olhar e dizer: meu Deus, esta pedra não é apenas uma pedra, eu vejo aqui a tua casa. Alguém olhando e dizendo: não é uma casa, é uma pedra. Ele diz: isso aqui é para quem não oferta, porque para quem oferta, basta olhar para aquilo que parece pequeno,
para aquilo que parece limitado, e ele já vê a estrutura antecipadamente. Não sei quem está crendo, porque tem gente que veio trazendo o melhor da sua vida para Deus nessa semana das primícias, e quem trouxe o melhor da sua vida para Deus vai voltar por estes dias para testemunhar que olhou para uma pedra e já viu algo maior do que a pedra. Eu não sei quem está entendendo, mas eu vou profetizar mais uma vez, porque tem gente aqui que Deus vai ampliar a visão, que Deus vai abrir a visão. Eu vou dizer de novo: não vai parar na escada que viu, não vai parar nos anjos que viu, porque tudo que você viu é espiritual, mas Deus está dizendo: eu vou começar a materializar a visão. Eita, não sei quem crê. Eu vou dizer de novo, hein? Deus vai começar a materializar a visão e vai começar a te fazer ver além do que os outros podem. Você vai ouvir alguém dizer é pedra, você vai dizer não, é casa. Você vai ouvir alguém dizer é pedra, você vai dizer não, é casa. Alguém vai olhar e dizer você está ficando doido, você vai dizer doido nada, é que eu sei quem apareceu para mim e a quem eu entreguei o meu melhor. Ele abriu a minha visão e eu estou vendo muito mais. Quem quer uma visão maior da glória de Deus, levante a sua mão, por favor. Eu vou esperar você abrir a boca para glorificar a Deus neste arraial, porque esta noite aqui Deus vai virar a vida de crente hoje de uma forma tremenda. Prepare-se, porque Deus vai potencializar a visão que Ele te deu, o sonho que Ele te deu, o projeto que Ele te deu. Se você está entregando o melhor a Ele, pega a visão que Ele está te dando. Pegue na mão de alguém do seu lado, me ajude a pregar. Segure a mão dele, balance a mão dele bem forte. Diga para ele: vai começar. Diga para ele: assim diz o Senhor, como palavra profética em extensão. Tu não ficarás em meio à perseguição, na limitação que tu pensastes que ficaria. Diga assim: não morrerás. Diga assim: não morrerás. Não passarás vergonha. Não ficarás sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Deus vai ampliar a tua casa a partir da visão que Ele está te dando. Diga para Ele: a casa que você está dizendo que é dele é uma casa onde você vai apresentar o seu louvor a Deus. E eu estou lhe dizendo que se Ele colocou esta pedra na sua vida, não foi para você parar na pedra. Abre a tua boca, porque Deus está te dando uma visão maior. Pega esta visão hoje. Se eu fosse você, eu já tinha gritado neste lugar. Eu estou sentindo algo de Deus aqui nesse ambiente. Levante as mãos dele por um minuto, porque há uma nuvem de glória que acabou de entrar aqui, eu acabei de ver. Por 3 minutos essa nuvem de glória envolve esta igreja em uma autoridade diferente a partir de agora. Veja além da pedra agora. Abra a boca junto com Ele. Dê lugar junto com Ele. Salte junto com Ele. Grite junto com Ele. Entre neste revúrio. Talácia, Telerinia, Anoqueba. Eita, Jesus, segura o teu preto aqui, que senão eu morro hoje. Eu estou sentindo uma glória tomando os meus pés, tomando a minha mente aqui, o meu coração. Ai meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar.
Vai, pentecostal, abre essa boca. Vai, 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 vai. Solta essa voz. Eu não vou segurar nada, eu vou entregar tudo hoje aqui. Cauaciteia, cauaratoia, nequia da face minha. Quero me de cantoriaradai. Xandonia. Faça o que eu vou lhe pedir agora. Escolha uma pessoa do seu lado, dê 3 tapas na mão dela e diga assim: veja além da pedra. Deus de Jacó, vou te alimentar, vou te vestir, vou te multiplicar, vou te abençoar, vou te guardar, vou te levar e te trago em paz. Só que essa história aqui não é a história real de Deus com Jacó, porque esta história aqui é apenas as peregrinações, e Deus está começando agora a trabalhar em Jacó e a preparar Jacó para a sua real história. Por quê? Porque a história das peregrinações de Jacó estão ligadas a 3 situações. A primeira delas, as cargas que Deus acrescenta à vida de Jacó. Escute, se Jacó bem soubesse o que ele iria passar no caminho, ele teria pedido a Deus para ficar na tenda e nunca sair dela. Porque na tenda Jacó tinha uma vida tranquila. Quando ele ouviu a promessa, contemplou a escada, viu o anjo, Deus desceu, assinou um contrato e disse para ele: agora você é meu. Deus vai acrescentando cargas. Primeiro, Deus acrescenta cargas no ambiente onde Jacó pisa. O capítulo 29 do livro do Gênesis diz que Jacó chegou em um campo, e sabe o que é que tinha lá para ele resolver? Uma pedra grande. Segundo, Deus acrescenta cargas no seu ambiente de trabalho profissional, porque ele chega naquele território, é acolhido por Labão. Eu preciso correr. Ele é acolhido por Labão e naquele ambiente recebe um emprego, só que ele passa em um ambiente onde o patrão dele fez com que o seu salário mudasse 10 vezes e fez de tudo. Mudou Jacó de lugar, mexeu com Jacó para lá e para cá. E qual era o objetivo? Ver se Jacó se arrebentava. Mas quanto mais mexia, mais Deus abençoava Jacó. Capítulo 30 do livro do Gênesis, verso 43, a Bíblia diz que o Senhor havia enriquecido a Jacó. Jacó passa dentro do ambiente de trabalho por uma situação de acusação, porque diz a Bíblia que os filhos de Labão olhavam para ele e diziam: roubou papai. E ele dizendo: roubei ninguém, é que Deus é na minha vida. Terceiro, ele percebe que Deus acrescenta carga a ele no ambiente familiar. E aqui pesa, porque se as lutas de Jacó
fossem lutas apenas externas, Jacó passaria por elas de cabeça erguida. Mas as lutas de Jacó eram internas, porque se dava dentro do seu ambiente familiar. Primeiro, ele tem uma mulher que é estéril, coloca ele contra a parede e grita na cara dele: me dê filhos, senão eu vou morrer. E ele tem que dizer para ela: minha filha, eu não tenho a chave, eu tenho a semente. A chave, quem tem é Deus. Se Deus fechou, é Ele quem abre. Se Deus fechou, só Ele pode abrir. E ela fica chateada, passa uns dias sem dar um beijo nele, fica com a cara bem fechada pro lado dele, coloca ele no canto e ele vai dizer amor, e ela diz que amor que nada. Vai dar um abraço nela, ela sai e diz: não quero conversa, enquanto eu não engravidar, eu não quero saber de nada. Se você disse que não tem a chave, então só quando Deus me der um sinal. Deus tem que me dar um sinal de que vai ser na noite que a gente vai estar junto, que eu vou começar a receber a bênção dele. Enquanto isso, por outro lado, ele tem uma disputa na família, porque a outra mulher está gerando, e na medida que se gera mulher, gera servo, ela olha para Jacó e diz: olha aí, olha, minha irmã está crescendo e eu não. Jacó tem que lidar com um sentimento de inveja no ambiente da família. Vou dizer mais: Jacó, ele tem que lidar com uma filha que foi violentada no capítulo 34 do livro do Gênesis. E esta filha violentada, ele teve que aprender a ser um psicólogo na vida dela e ajudá-la dentro da sua caminhada a lidar com aquilo que havia destruído as suas emoções. Você pensa que parou aí? Na carga familiar, Jacó tem um filho que se deita com uma das suas concubinas, um filho que o trai. Você pensa que parou? Jacó, ele encontra esses filhos, ele está com esses filhos e é surpreendido, porque ele havia chegado em Siquém e dado uma palavra a Hamor e Siquém, de que eles agora tinham uma aliança. 2 filhos de Jacó entraram por causa de Diná, que havia sido violentada dentro da cidade, matou todo mundo e passaram a ser reconhecidos por ali como assassinos. Jacó era um pai de assassinos. Ele olha para isso e diz: meu Deus, o que é que o Senhor está permitindo na minha vida? Não para aí, porque o capítulo 37 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que os filhos de Jacó eram tão invejosos que pegaram o próprio irmão para vender. Olha que carga pesada, é a carga da família. Jacó está andando e você fica assustado, porque quando você olha para Jacó e olha que ele tem uma coisa que Deus vai acrescentar. No capítulo de número 35 do livro do Gênesis, quando ele sai de um encontro com Deus em Betel, porque Deus convidou ele para o altar e ele foi falar com Deus e Deus falou com ele. Ele saiu do altar e disse: eu vou para Efrata. Quando ele está querendo ir para Efrata, no meio do caminho ele perde Raquel, que morre. Acrescenta-se a carga familiar de Jacó, um luto. Você imagina o que é isso? Um pai que tem filhos problemáticos, uma filha violentada, uma casa dividida, gente invejosa na casa, lida com o ciúme da família. Eu sei que gente com menos do que isso ia pegar as bagagens e dizer assim: fique aí, seu bando de demônio, que eu estou indo embora. Eu conheço gente que já saiu, meu Deus do céu, por causa de uma tampa de banheiro que estava lá molhada com aquelas gotas de xixi, e disse: aqui nessa casa eu não fico, seu Satanás, eu vou ir embora dessa casa e você se vire, porque eu não casei com um homem sem higiene. Se ajeite. Você não quer tomar banho, você não quer ajeitar esse cabelo, você não quer se organizar. É uma situação doída e difícil. Ele carrega tudo isso com ele nas costas. E sabe o que me admira? É que apesar da carga estar sobre os ombros e a vida de Jacó, você não vê Jacó começando com a família e deixando a família no caminho. Capítulo 49 do livro do Gênesis, ele pega toda essa carga, reúne e em vez
vez de dizer assim, vou rogar uma praga, seus amaldiçoados, ele abre a boca e diz assim, vou abençoar todo mundo. Vou abençoar. Vou abençoar. Ele não desiste da casa dele. É uma carga, mas ele diz, eu não vou deixar. É uma carga, mas ele diz, eu não vou parar. É uma carga, mas ele diz, eu não vou deixar de lado. A minha casa que Deus me deu, eu não abro mão dela. Satanás investe. Satanás às vezes até investe forte para alguém se perder e até bagunça alguma coisa. Mas Deus está na minha vida e Ele vai me ajudar a segurar esta carga até o final. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista. Eu sei que tem horas que dá vontade de sumir, porque você fica com medo de tanta coisa. Sim, são dificuldades financeiras às vezes, são problemas às vezes para aconselhar e orientar. Você dá amor, carinho e cuidado, e às vezes o que recebe é ingratidão, é carga pesada. Mas já que Deus te encontrou um dia na vida, assinou um contrato, te envolveu na promessa e te chamou para ser crente, vai em frente, porque Deus te ajuda. Não largue a carga. Eu vou dizer de novo, segura a tua cruz e carrega, mas pega ela forte e diz, eu sei quem está comigo, e o que hoje está pesando, amanhã será motivo de orgulho na minha vida. Eu não sei quem pega esta profecia. Eu vou liberar de novo aqui. O que hoje parece ser vergonha, o que hoje parece ser desprezo, humilhação, amanhã será orgulho. Eu repreendo toda palavra de maldição lançada contra a tua casa. Quem disse que ia acabar, já perdeu. Quem disse que ia diluir, já perdeu. Deus está entrando no negócio. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele, eu sei que você está cansada. Olhe para outra pessoa e diz, eu sei que você está cansado. Mas diga para ele assim, com carga e tudo, não pare, não desista da sua família. Olhe para mim, é uma carga pesada, mas Jacó não deixa de fazer a leitura da família. Ouça bem, segundo Deus, vou dizer de novo, hein? Ele está ainda nas peregrinações, está em fase de preparação para a história. Deus está olhando para ele e está esperando para ver como é que ele vai enxergar aquelas coisas todas que aconteceram no meio da família. E por último, como é que ele vai lidar com a perda de José, porque disseram para ele que José morreu. Você imagina a situação? Ele vai ter que aprender a fazer uma leitura segundo Deus. Por quê? Você pode fazer uma leitura segundo a informação de pessoas com quem você está lidando e convivendo. Tem gente que está olhando para você e dizendo, se eu fosse você, eu jogava essa carga fora e ia embora. Você tem como opção escolher ouvir Deus ou ouvir quem nunca construiu uma história de família e não sabe o que é amar e ser amado. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque enquanto eu estava falando com o Espírito Santo, ele disse para mim, eu vou trabalhar nessas cargas. Eu vou trabalhar nessas cargas. E escute, eu disse hoje conversando, essa nem era a mensagem que eu queria compartilhar hoje à noite, mas Deus me tirou de onde eu estava e me fez ir a um shopping ali. E eu fui pensando que era só para passear e descansar essa minha cabeça preta e careca. Mas quando eu cheguei no shopping, o Espírito Santo disse, meu filho, já fez a sua parte, já tomou seu sorvete? Eu disse, já se divertiu um pouquinho? Já entrou na livraria como você gosta e olhou tudo que é livro lá? Já. Ele disse, então agora é minha parte, por favor me dê lugar, porque eu estou esperando alguém para fazer um encontro acontecer aqui. Eu fiquei no meu coração dizendo, Jesus, não estou vendo ninguém que eu conheço aqui, mas o que é que tu queres? Me deixa ir embora, que já é 5 horas, eu preciso me arrumar e dar um grau no preto. Me ajude, eu preciso ir embora, eu quero me alinhar, me organizar, e eu vou de branco hoje mesmo, que é para ninguém esquecer que passou um pregador vestido de branco por aqui. Eu
disse: Deus, me deixa ir embora. E o Espírito de Deus me segurou. Daqui a pouco apareceu 2 pessoas. E o Espírito de Deus disse: depois que você fizer a obra que eu quero aqui, eu disse dentro do shopping, ele disse dentro do shopping, pode profetizar para elas, porque eu sei como está a história delas e o que eu tenho para fazer. E aí eu entendi. Depois que a obra foi concretizada, ele me deixou ir. E quando eu estava ali ministrando aquilo que o Senhor me mandou sobre aquelas 2 pessoas, ele disse para mim: aqui está a mensagem que eu quero lhe dar hoje, porque eu quero dizer a alguém que o que parece ser uma carga pesada, eu vou converter isso em uma história de tanta honra na terra, que vai marcar, escute, nada que o diabo fez para envergonhar, para bagunçar, para destruir a história da tua família e te deixar com vergonha da tua filha, do teu filho, da tua casa, vai prevalecer, porque o Senhor tem um plano para o futuro daquela família. E eu vou te dizer, prepara-te, porque dentro da cidade de Caruaru ouvirão falar o nome da tua família com honra nesta terra. Eu não sei quem está pegando, mas eu vou profetizar: Deus levantará a tua casa para algo grande aqui. Se você crê, aproveita para dar um grito de glória de novo. São cargas que Jacó carrega: luto, violência, decepção, tristeza. Tudo ele vive no meio da família dele. Quando chega no capítulo de número 37, a Bíblia diz assim: e estas são as peregrinações de Jacó. E estas são as peregrinações de Jacó. Porém, esta é a história de Jacó. Pare aqui. Do capítulo de número 28, do capítulo de número 29 até o capítulo 37, só carga. Diga comigo: tempo, fale alto, de peregrinação, bem alto. Diga assim: tempo de preparação. Olhe para alguém do seu lado e diga: a sua história não são suas dores. Eu vou dizer de novo, hein? Escute, porque a gente aprendeu que a nossa história são nossas dores. Não. A nossa história, ela começa aqui. Tudo que ele viveu, preparação, preparação, preparação. Tudo. Problema no ambiente de trabalho, tudo, preparação. Problema na família, preparação. Desencontro entre pessoas com quem ele convivia e tinha como amigo e que tinha aliança, apenas preparação. Quando o texto do capítulo 37, por Moisés, vai começar a narrar, aí ele diz assim: chega de peregrinação. A Bíblia diz assim: habitou Jacó, e esta é a história de Jacó. Aí o texto diz assim: era José. Eu parei aqui e fiquei brigando com o Espírito Santo, porque se é a história de Jacó, José não podia aparecer aqui. Mas o Espírito Santo disse para mim: ele tinha que aparecer, porque senão Jacó ia pensar que tudo que eu fiz sonhar lá atrás parou nas tragédias que ele viveu. E eu não parei. Eu vou colocar a história de José cruzando com a história dele, a história dele com a de José, e eu vou começar a agregar a José, mas não será sobre José. E escute, antes que você me diga: pastor, eu ouvi o pregador dizendo para mim que é a história de José, deixe-me apenas lhe dar um dado. Quando Jacó encontrou José lá no Egito, e José apresentou, inclusive quando ele estava prestes a morrer, e José apresentou os seus filhos, a Bíblia diz que Jacó pegou os filhos de José, pastor Júnior, e disse para José assim: não são seus filhos. E José disse: mas papai, nasceu de mim
e da minha mulher. Foi uma bênção que Deus nos deu. E Jacó disse: meu filho, quem nascer deles é seu, mas o que nasceu de você é meu, José. Por quê? Porque a história não era de José, a história era de Jacó. Você quer entender por que os irmãos de José, mais fortes do que ele, não conseguiram matá-lo? Só vai pegar quem ama a Bíblia e quem está ligado. Vou dizer de novo, hein? Você quer entender por que os irmãos de José não conseguiram matá-lo? Porque para matar José, tinha que matar Jacó. Porque a história que José está vivendo não é dele. Deus dá uma olhada e diz: vou deixar vender, vou deixar jogar na cova, vou deixar vender, vou deixar mandar para longe, mas matar ninguém mata, porque enquanto Jacó estiver vivo, debaixo da minha promessa, a história continua. Agora é aqui que eu queria chegar, porque Deus pega essa historinha de José, com 17 anos, liga a história de Jacó, e sabe o que é que Deus faz? Deus vai agregar 3 coisas à história de José, que é a história de Jacó. O que é que Deus vai agregar? Primeiro, oh meu Deus, sonhos diferentes daqueles que Jacó teve no início da sua caminhada. Porque Deus não ficou preso aos sonhos do passado. Deus deu uma olhada e disse assim: eu vou agregar. José dorme, sonha e diz: eu vi feixes que se curvavam diante do meu. Jacó olhou e disse: nunca sonhei isso. Vou mais na frente, tá? José acorda e diz: sonhei de novo. Alguém diz: com o quê? Ele disse: sol, lua e estrelas. Primeiro, um sonho na dimensão da terra. Segundo, um na dimensão do céu. Por que sonho em 2 dimensões? Porque na terra os homens param os nossos sonhos, mas no céu ninguém vai parar. Deus pega José e diz: eu vou pegar essa historinha de Jacó, e é uma historinha nova, 17 anos, e eu vou acrescentar, em primeiro lugar, sonhos a esta história. Segundo, Deus decide usar Jacó com uma agulha na mão para confeccionar uma coisa que ninguém havia visto na história daquela família: uma túnica de várias cores. Quando a túnica está pronta, Deus olha e diz: vou acrescentar. Você quer entender por que aquela túnica tinha que voltar para a mão de Jacó? Porque você sabe que voltou. Tiraram ela de José, todo mundo foi vestir, não deu neles. Alguém disse: olha para aí, brigamos e não serviu. Só dá no menino. Aí pegam aquela túnica, trazem de volta. Por que tinha que voltar? Porque a história não é de José, é de Jacó. Então os sonhos estão de pé, mesmo José sendo vendido. Diga amém. Os sonhos estão de pé, eu vou dizer de novo, mesmo José sendo vendido. Diga amém. A túnica, ela volta para a mão de Jacó e ninguém sabe que fim ela levou, porque Jacó não sepultou a túnica, ele guardou-a. E deixe-me dizer um detalhe: quem não queria ver a cara de José arrumou um problema maior. Diga o que foi. Todo café da manhã, o assunto do café da manhã era José. No almoço, José. Quando iam dormir, Jacó ficava assim, ó.
Porque é uma coisa muito forte isso na vida de pessoas que perdem pessoas. Elas ficam falando o tempo todo delas. Você já percebeu isso? Já percebeu? Sempre falando das pessoas que partiram, porque elas sentem saudade e têm memórias e têm lembranças. Elas ficam falando o tempo todo. Os irmãos de José já não aguentavam. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler o capítulo de número 38 do livro do Gênesis com carinho, você vai perceber que Judá deu uma olhada para o pai e disse: pai, não aguento mais não, vou sair daqui. E foi. Porque o pai todo dia: José isso, José aquilo, José. Eles já estavam com raiva, eles disseram: era melhor ele aqui, porque a gente só ouvia o nome dele de manhã, saía para trabalhar, quando voltava ele já estava dormindo e ninguém via a cara dele mais. Agora é de manhã, de tarde, de noite, José. É José o dia todo, a gente não aguenta. E por que eles ficam assim? Porque falar de José era lembrar que um dia Deus decidiu agregar, não a história de José, mas de Jacó, uma túnica de várias cores. Não havia na história da família uma túnica como aquela. Mas Jacó prepara e diz: vou colocar esta túnica aí. Só que tem uma terceira coisa que Deus vai agregar. E é nesse ponto que eu quero chegar. Pare aí um pouquinho que a gente vai dar glória agora. Escute isso. Jacó chama José, nós lemos aqui, e diz para José assim: ô José, me diz uma coisa, os teus irmãos não estão apacentando o rebanho Siquém? Em outras palavras, você apacenta rebanho com os seus irmãos, não é? É. Hoje eles estão no nível distante de você. Só que eu quero, como pai, que você alcance o nível deles. Faça uma coisa. Vá a Siquém. José sai. A Bíblia diz que ele vai a Siquém. E a Bíblia diz que ele se vê andando errante no caminho. E quando ele está andando errante, diz a Bíblia que ele acha alguém. E esse alguém diz: o que é que você está procurando? Ele disse: meus irmãos. Me diga para onde eles foram. Alguém olhou e disse para ele: olha, eles chegaram em Siquém, mas eu ouvi quando eles disseram: vamos adotar. José parou e disse: meu Deus, não dá mais. Por que ele faz isso? Porque para Deus honrar a história de Jacó em José, José tinha que chegar no nível dos irmãos, no limite deles. Escute, os irmãos são pastores velhos. José é uma nova congregação cheia de sonhos. Jacó mandou José a Siquém. Chegar em Siquém, ele chegou como um jovem de 17 anos. Ufa, olhou para um lado, para o outro. Cadê meus irmãos? Não viu. Como ele não viu, a Bíblia diz que ele acha alguém que diz para eles: eles estão a 32 quilômetros daqui. É perto, mas para quem já caminhou, que você caminhou, é longe demais para você, menino. Você não tem condições. José para e diz: Deus, alguém entende isso, né? Tu me desse sonho, tu me desse a túnica, e segundo a ordem de papai eu cheguei a Siquém, e para eu ir onde o Senhor quer me levar naqueles sonhos, eu tenho que chegar onde eles estão. Só que se depender deles, Deus, eu nunca vou chegar. Porque todo dia eles batiam na minha cabeça e diziam: você é um menino movimenteiro. Todo dia eles davam um tapa em mim e diziam: menino, você nunca vai ser como a gente. Você é só um sonhador. E agora que o meu pai me mandou até aqui, eu pensei que eu ia alcançar o nível dos meus irmãos que são pastores mais velhos. E eu descobri que eu não tenho condições, porque eu cheguei a Siquém, eles não estão. Deus,
Eles estão a 32 quilômetros daqui. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para onde eu comecei. Eu vou voltar para as limitações do meu começo. O que é que o Senhor me diz? Deus diz assim: anda. Gente, só vai pegar quem está ligado. Vou dizer de novo. Ele olha e diz: não dá, é muito longe para mim. Parece que eu estou vendo Deus dizendo assim: vem cá, José, quantos anos você tem? José diz: 17. Deus diz: quem viveu 17 anos, quantos quilômetros andou? Se você entender a palavra profética, quantos quilômetros? Alguém diz: ó, eu tenho 30, pastor. Quantos quilômetros já andou? Pastor, eu já estou com 60. Quantos quilômetros já andou? Você acha que Deus ia te fazer na vida andar tanto para não chegar? Eu vou dizer mais uma vez: você acha que Deus na vida ia te fazer andar tanto para você não chegar? Escuta o que eu estou te dizendo. Entre você e eles só falta 32 quilômetros. Eu vou profetizar de novo que alguém não pegou. Eu não estou falando de meses. Eu não estou falando de anos. Ouça que é profecia. Eu não estou falando de meses. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu não estou falando de muitos anos. Eu estou falando de 32 quilômetros. E você está querendo voltar. Você está querendo jogar a túnica fora, os sonhos de lado, e deixar de caminhar na direção do que Deus tem para você. Assim diz o Senhor: anda mais. Mas como se eu não tenho força? Pegue na mão de alguém do teu lado e diga: Deus te dará força agora. Segura a mão dele e levanta bem alto nesta hora. Meu Deus, a nuvem da glória de Deus está baixinha aqui. São 32 quilômetros entre você e aqueles que não querem ver o teu crescimento. São 32 quilômetros entre você e aqueles que não querem ver a tua ascensão. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que se Ele acrescentou os sonhos, se Ele acrescentou a túnica, te prepara. Ele vai te dar velocidade. Ele vai te dar velocidade. Eu vou dizer de novo: só quem tem fé que vai pegar. Deus está te dando velocidade. Levante as mãos dele, por favor. Diga para ele assim bem alto, diga: ouça, vaso, se prepare para ouvir o grito deles, dizendo: olha quem vem ali, o sonhador. Parece que eu estou vendo eles olhando e dizendo: eu não acredito, é ela, eu não acredito, é ele, eu não acredito, é ela, é ela. Quem está preparado para chegar? Eu vou dizer de novo: quem está preparado para chegar? Cansado desse jeito aí, você acredita? Cansada, desanimado, triste, abatido, abalado, você ainda crê que vai chegar? Escuta, não será na tua força, é Deus.
nesta noite eu preciso ungir pessoas aqui, orar com elas. O Espírito de Deus falava comigo e dizia: quem disse que eles vão matar? Falta 32 quilômetros. Daqui para Agrestina dá quanto? 28. Está quase perto. Dá uma olhada para alguém e diga: é daqui para ali. Não fala para ela, diga assim: já aguentasse tanto, mulher. Oh. Diga para ela: tu já tem a túnica, já tem o sonho. O que falta Deus vai te dar é velocidade. Eu vou profetizar de novo: é velocidade. Eu vou dizer mais uma vez: é velocidade. Só quem entende a revelação da palavra, abra a mão para pegar o que eu vou ler aqui. Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso de número 29, ele diz assim: Ele é o que fortalece o cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. É Ele que faz aqueles que esperam nele serem renovados. Para quê, pastor? Para subir com asas como águia. Consegue ver? Não, vai morrer ali, ó. Não. Eles estão sonhando com um grande templo. Não, vai morrer ali. Vai morrer ali. Eles que não gostam de ver ninguém crescer. Eles, eu não falo coisas, olha para mim, eu não falo coisas de forma alguma para me exaltar, até porque a ferramenta não é minha, é do meu Pai. Mas eu lembro quando eu disse a alguém: por favor, abre aí esse livro santo, me ensina, me ajuda. Eu preciso entender, porque eu estou lendo, eu não consigo entender. E Deus disse que tem algo comigo, mas eu não consigo entender. E alguém querendo me manter distante dizia: tem que buscar, tem que ler. E eu digo: eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo, mas não entendo. Me empresta os teus livros. Apareceu alguns que me ajudaram a entender algumas coisas, mas estes era gente que eu olhava e dizia: tem muito de Deus, me ajuda. Alguém às vezes me pergunta e diz: pastor, por que o senhor gasta tanto tempo ensinando gente, às vezes sem cobrar nada? Por que o senhor bota a gente na sua casa, como eu já coloquei, para passar horas comigo estudando a palavra? E eu tenho alguns colegas hoje que eles dizem: como eu agradeço, meu preto, pela sua vida, porque hoje eu sou um pastor do Rio de Janeiro, eu sou um pastor em Portugal, eu sou um pastor em outros lugares, só porque você me deu uma mão e me abraçou e disse: o que não me deram, eu vou te ajudar, eu vou te dar. O que não me deram, eu vou te dar. Mas eles queriam me manter distante, eles queriam me manter longe, e dizia: ele nunca vai chegar. E um dia eu disse a um grupo de oração que eu tinha de amigos, eu disse: eu preciso ir para o monte de Ponte dos Carvalhos orar, porque eu sou do monte mesmo, eu sou do mistério, eu gosto de fogo, de glória, de poder. Eu nasci no meio do movimento e ninguém me arranca dele não. Olha para mim, tu estás olhando, eu nem posso dizer, mas alguém que fazia parte de um segmento, que alguém dizia que o Espírito Santo era apenas uma força ativa. Eu acreditava nisso, até o dia que Jesus disse: meu preto, eu vou lhe queimar com a minha glória, e você vai saber que o
meu Espírito Santo, ele fala, ele se relaciona, ele é uma pessoa. Sim, eles queriam me manter distante, e eu disse para alguém: vamos para o Monte de Ponte dos Cavalos. Alguém disse: eu não tenho dinheiro hoje, o que é que a gente faz? Eu disse para alguém: arruma uma bicicleta. Mas a gente vai mais de 3 horas pedalando para chegar no monte. Quando chega lá no pé do monte, tem que andar um bocadinho lá para cima para subir. E eu disse: é hoje que eu preciso que o meu pai descortine esse negócio, que ele abra e aconteça um apocalipse na minha cabeça, porque a partir de hoje eu não volto para casa lendo como eu lia. E quando eu estava naquele monte, eu ouvi a voz do Eterno tomando seus vasos, tomando seus instrumentos, tomando aqueles vasos finos, chiques que Jesus tem, e dizendo assim: meu preto, eu conheço o desejo da tua alma e do teu coração, e eu te digo, esse desejo não é teu, foi eu que implantei. Eu sei o meu tempo para todas as coisas na tua história. Vou tomar a tua boca para influenciar pessoas nesta terra. Eles não querem, porque já perceberam que eu tenho algo na tua vida e é para abalar, e eles não querem que você cresça. Mas não tem problema, você é meu preto, eu te escolhi, eu te encho da minha graça, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu toco na sua mente. A partir de hoje vai saltar mensagens do seu coração que você não vai anotar nada para pregar. Você vai abrir a boca e eu vou lhe dar. Você vai abrir a boca e eu vou lhe dar. Você vai abrir a boca e eu vou lhe dar. Quando eu olho para Jesus, esses dias eu estava chorando e disse: meu Deus, tem tanto esboço de mensagem, são mais de 16 mil esboços, não dá para pregar. Jesus disse: dá a outros, manda eles pregarem, porque eles vão a lugares que você não vai. E aí está aí cheio no YouTube, na internet, mensagens que saíram lá daquele quarto de altar, e muita gente dá glória a Deus e nem sabe que Deus visitou um pretinho lá no lugar de oração dele e disse: é 32 quilômetros, mas se você andar, eu te ajudo. Quem quer isto de Deus para a sua vida? Quem quer? Preguei para senadores, preguei para prefeitos, preguei para governador, preguei para gente grande. Entro na casa de pessoas e alguém diz: de onde tu saísse? Eu disse: eu saí lá do cantinho de oração do Nordeste. E alguém disse: lá no Nordeste tem esses mistérios? Eu digo: tem mais, eu sou o menor deles. Se você conhecer os vasos de lá, ai meu Deus! Quem está preparado para deixar Deus agregar velocidade? Eu quero que você fique de pé esta hora. Olha para alguém do teu lado e diga: o próximo da fila é você. Fala para ele. Vê se você entende o que eu estou lhe dizendo. O que é que Deus deu a Rubem que não pode dar a você? O que é que Deus deu a Judá que não pode dar a você? José está na fila. E Deus dizendo: vou dar velocidade. Eu darei velocidade. Eu lerei livros que você vai escrever. Porque se Deus me deu como alguém pequeno um livro que Ele tirou de onde está e levou para Londres, para os Estados Unidos, para Portugal e outros lugares, o que é que Ele não vai fazer na sua vida? Você tem mais recursos do que eu. Deus vai fazer você ir tão longe dentro do chamado que Ele tem na sua vida.
Eu estou falando para pessoas aqui que a história vai continuar com uma velocidade tão grande. Deus te levará a níveis altos desta terra. Homem, me escuta. Deus te dará coisas que não deu a ninguém. Eita, eu estou sentindo um arrepio de Deus aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Abra os braços e levante as duas mãos para cima. Tem vasos cheios de azeite sobre a cabeça dos crentes aqui. E eles estão se derramando. Eu vou lhe dar alguns minutos para você receber, depois você vai vir para frente aqui. Porque nós vamos ministrar sobre a sua vida o que Deus nos deu. E eu não tenho ciúme de repartir nada. Eu quero ver Deus levantar. Eu quero ver Deus levantar. Eu quero ver Deus levantar. Eu vou deixar você por alguns minutos deixar esse azeite cair sobre a sua cabeça. Daqui a pouco a gente continua, que a gente vai orar agora. Mas abra a boca e deixe o Senhor encher a sua vida, porque Ele está te dando através desse azeite velocidade. Quem pensava que não veria você chegar, vai gritar: lá vem ela, lá vem ele, olha ali, está chegando. Vão querer fechar as portas, vão querer te deixar de lado nas agendas. Não te preocupa, quem manda no céu e na terra é Deus, e Ele ainda vai te colocar em lugares maiores do que o que eles pensam. Eu vim falar com quem tem promessas de Deus. Eu vou deixar você por alguns minutos mergulhar com Ele nesse azeite que Ele está derramando aí. Fica à vontade.